Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bom dia a você, bom dia a toda a sua família, bom dia, graça e paz a todos os nossos irmãos em Cristo. É com alegria que eu começo mais um culto nesta nossa oportunidade. Esse é um culto especial. É um culto para você, é um culto que nós sentamos aqui, um culto diferente, porque eu faço em forma do programa, e aí eu gostaria que todos vocês fossem alcançados. E falar em ser alcançados, deixa eu pedir para você, por favor, prepare a sua família, chame todos. Se você puder depois compartilhar, esse é um vídeo que, se você puder guardá-lo, claro, eu vou deixá-lo sempre disponível. E aí, se você puder, de vez em quando você tem dúvida, aí você volta no vídeo para você poder situar, para você poder se atualizar em alguma coisa que nós vamos falar aqui. Interessante que tudo que nós vamos falar aqui está dentro da palavra de Deus. E não somente dentro da palavra de Deus, que é o principal, que é a base principal, também o que nós vamos falar aqui está dentro, eu chamo da teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É aquilo que se prega em todo e qualquer lugar. Então, todo lugar que você for, que você procurar uma boa igreja, uma igreja que tem responsabilidade com a palavra, e examinar, olhar a palavra de Deus, você vai perceber que tem o mesmo fundamento. Eu vou falar sobre o Espírito Santo, tá? Vou falar sobre o Espírito Santo hoje. Eu gostaria que você entendesse. Eu vou falar sobre orar com o entendimento e orar em línguas estranhas. Então a minha palavra hoje é os dois tipos de orações: orar com entendimento e oração em espírito. Eu já vou direto ao assunto, porque como é muita coisa que eu gostaria de falar e muita coisa que nós temos que passar, então senão eu acabo saindo um pouco fora e aí não dá tempo de eu falar exatamente sobre orar com entendimento e orar em línguas estranhas. Bem, vamos entender o que aconteceu. Essa promessa das línguas estranhas está escrito no livro de Lucas. Lucas, o Senhor Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém. Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 45, diz assim: Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e disse: Eis que está escrito, o Cristo deveria padecer, Cristo morrerá, e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, depois da ressurreição de Cristo, o próprio Cristo disse qual era a mensagem que se devia pregar no nome dele. Qual a mensagem? A ressurreição dos mortos, o arrependimento e a remissão dos pecados que deveria pregar. Aí, Jesus falou aos discípulos: Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Vamos ver então quando eles foram revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, ainda falando da promessa de que o Senhor enviaria o poder do Espírito Santo na vida deles, em Atos capítulo 1 diz assim: o Senhor Jesus, num dado momento, encontra novamente os discípulos, tá? Versículo 3, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Então os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: Jesus,
Mas e o reino de Israel? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino físico de Israel? Quando é que o Senhor vai mudar a vida dos filhos de Israel? Aí Jesus falou, ó, não compete a vocês entrar, querer saber de tempos, coisas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus falou para eles assim, ó, o que importa é o seguinte, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Samaria até os confins da terra. Ó, não entra nas questões de data, tempo, épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas. É isso que eu quero que vocês façam. O que eu enviei vocês para pregar, quero que vocês preguem. Fale do arrependimento e fale que eu ressuscitei, estou vivo e prega sobre a remissão dos pecados em meu nome. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles ficaram esperando. E diz a Bíblia que aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar, era cerca de 120 pessoas, tá? E estavam sentados e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quer dizer, eles começaram a falar, eles viram como línguas de fogo descendo e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então aqui eu tenho várias informações interessantes. Primeiro, as línguas, né? Ou seja, o que eles viram como línguas de fogo descendo, né? Como fosse, vamos dizer, tochas de fogo descendo sobre o lugar em que eles estavam. De repente houve um mover na vida deles, eles começaram a orar, só que eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, eles foram cheios do Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas. Eles já tinham o Espírito Santo, porque nesse momento aqui eles não receberam o Espírito Santo. Perceba que aqueles foram cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas pegam a palavra cheio e pensam que aqueles receberam o Espírito Santo. Não. No dia do Pentecoste, eles não receberam o Espírito Santo, eles receberam o batismo ou as línguas de fogo, ou receberam a capacidade de falar em outras línguas. O Espírito Santo, eles tinham recebido em João, capítulo 19, se você está me acompanhando, em João capítulo 19, João capítulo 20, versículo 19. Em João capítulo 20, versículo 19, os 12 discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Quer dizer, olha comigo aqui. João capítulo 19, versículo 21. Disse-lhes Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também enviou a vós. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo nesse momento aqui, como símbolo de um sopro. Por quê? Quando o homem foi criado, Deus soprou nele, no homem, o fôlego da vida. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre os discípulos, simbolizando o quê? Agora vocês estão recebendo o Espírito Santo. Eu preciso soprar para alguém receber o Espírito Santo? Não preciso. Assim como Deus não precisa soprar nas narinas do bebê que está sendo gerado no útero da mãe. Se ele está sendo gerado da maneira que Deus projetou, e é óbvio, é do homem e da mulher, o óvulo ali e tal, quer dizer, ele recebe já o sopro de Deus, é natural, ele já recebe esse sopro de Deus. Então, tem pastor que sopra sobre as pessoas, desculpa. Eu não preciso assoprar sobre as pessoas para receberem o Espírito Santo, porque já é um processo natural. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, automaticamente você já recebe o Espírito Santo. O que fica faltando, às vezes, é você receber o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É a capacidade, vamos para 1 Coríntios, o batismo no Espírito Santo é a capacidade do seu espírito falar em outras línguas. É a capacidade que tem da sua corda vocal, ou das suas cordas vocais, ou das suas cordas vocal, conseguir desenvolver, falar uma língua que você não conhece, glorificando e louvando a Deus. Vamos dar uma olhada agora no que Paulo falou sobre isso. Olha só,
Paulo disse assim, vamos lá. Em 1 Coríntios 12, 5, Paulo disse assim, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora vamos lá. Capítulo 14 agora. Paulo diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Profetizar é quando eu ensino a palavra de Deus para as pessoas. Isso é profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Em espírito fala mistério. Quando a pessoa fala em línguas, ninguém entende. Ela fala em mistério com Deus em espírito. Olha só, o que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá? Muito bem. Aí Paulo está dizendo assim, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizais. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e a não ser que haja intérprete para que a igreja receba edificação. O que Paulo está dizendo? Se eu ficar orando só em línguas na comunidade, as pessoas que estão perto não vão ser edificadas, apenas eu serei edificado. Agora, quando eu ensino a palavra, aí é diferente. As pessoas recebem a edificação. Paulo continua explicando. Eu vou mais adiante aqui para pegar. Então, olha só. Agora vou direto aqui. Ó. Versículo 12 agora. Assim também vós desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pois, se eu orar, aliás, pelo que? O que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ou seja, ore para que você falando em línguas, você possa ser um bom intérprete, transmitir para as pessoas entendimento. Pois, verso 14, se eu orar em língua, meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. É aqui que eu quero explicar, tá? Aí Paulo diz assim, que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Aqui eu quero explicar a você o seguinte. O grande mistério, que todos fazem um mistério, em falar em línguas estranhas, nada mais é do que o meu espírito orando através do Espírito Santo. Tá, anote isso, eu espero você anotar. O que é falar em línguas, pastor? Falar em línguas é o meu espírito orando por meio do Espírito Santo. E o que é falar? O que é orar com a mente ou com entendimento? Orar com entendimento é quando eu estou pensando, raciocinando nas palavras que eu devo falar. Então, orar em línguas não é aquela coisa, meu Deus, será que eu tenho poder? Ai, meu Deus, será que eu fui chamado? Ai, Espírito Santo, será que eu posso? Claro que pode. Por quê? Quando você ora em línguas, na verdade, é o seu espírito orando através do poder do Espírito Santo. Para o meu espírito orar através do poder do Espírito Santo, eu vou precisar, primeiro, orar com entendimento. Paulo diz, o que eu vou fazer? Paulo disse aqui, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Orarei com entendimento, mas também orarei com espírito. Eu nunca vou conseguir orar com o meu espírito se a minha oração é assim, quietinho. Nem com entendimento eu estou orando. Então eu não vou falar em línguas. Não vou conseguir orar em línguas. Agora, se eu paro
concentro a minha fé, seja no momento da oração na igreja, ou seja em casa, eu tiro tudo de perto, né? Tiro até o café daqui que está cheirando o café, vai atrapalhar, tiro o perfume, deixa o álcool gel mais longe, copo d'água aqui, não quero, agora eu vou concentrar aqui a minha oração a Deus. Aí eu começo a orar na minha língua, no meu entendimento. Ó Deus, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para te louvar, para te glorificar. Estou orando com entendimento. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado que o Senhor Jesus morreu por mim. Entenda que eu não estou pedindo coisas materiais para Deus, porque a maioria das pessoas, quando elas oram, elas ficam só pedindo coisas materiais. Você não vai ser batizado no Espírito Santo se você ficar pedindo só coisas materiais. Desculpa, eu estou de olho fechado porque eu estou explicando sobre a oração. Então se você ficar, ó Deus, abençoa meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, ó Deus, meu cachorrinho que está doente, meu gatinho, Senhor Jesus, a viagem que vamos fazer. Você não vai... Tudo bem, você está praticando a oração com seu entendimento. Isso é bom, mas não é o caminho que vai te levar para a oração em espírito. Mas se você concentra buscando o próprio Deus, Senhor Deus, estou aqui, te louvo, te amo, obrigado que o Senhor deu a vida por mim, o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a sua vida por mim, aleluias. Oh, muito obrigado, Deus, o Senhor se entregou no Calvário por mim. Você começa a pensar no amor de Deus, olha só, você está passando, daqui a pouco você sai do entendimento e vai passar a orar em espírito. Quando o seu espírito ora, seu espírito, ele não ora na voz do entendimento. A voz do entendimento é português ou inglês. Oh, my dear Jesus, in the name of the Lord, I come to you now. Oh, my Father, I come here in the name of Jesus to speak to you, to worship you, to bless your holy name. Isso aqui é oração no entendimento, porque eu sei o que eu estou falando. Ou ainda que seja no espanhol, mi Senhor Jesucristo, graças, mi Padre, por estar acá agora, clamando a Ti, orando, suplicando em nome de Jesus Cristo para nos bendecer. Eu sei o que eu estou falando, é oração com entendimento. Agora, quando eu oro em línguas estranhas, não é mais o meu entendimento orando, aí já é o meu espírito orando, entendeu? Quem fala em língua estranha é o momento que você sai do entendimento e entra no espiritual. Aí você não tem que se preocupar se você está entendendo o que está falando ou não, porque realmente 1 Coríntios 14, verso 2 diz: quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas. Nesse momento quem está orando é o seu espírito, não é mais o seu entendimento. Aí você pode orar, de repente vem uma palavra, você está ali de olhos fechados, às vezes vem a metade de uma palavra, olá, xará, larabacachá. Eu lembro das palavras que eu aprendi a orar, até hoje não esqueço, porque ficou registrada onde? Na minha mente, não. As palavras estão registradas no meu espírito. Por que tem pessoas que tentam orar em língua e não conseguem? Porque ele está buscando aqui, está buscando da mente. E a oração em língua não está registrada aqui, está registrada no coração. Então eu preciso estar concentrado, agora meio que como se eu desligasse do entendimento e entrasse numa atmosfera espiritual, para eu poder orar em línguas. Então eu estou orando em português, meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Pode ser que orando em língua, de repente, venha uma palavra, metade de uma palavra, mas se você persistir nessa palavra, nessa oração, daqui a pouco o seu espírito vai adquirir habilidades pelo Espírito Santo para orar mais em línguas. Então hoje eu quero deixar aqui, eu não vi nenhum pastor ainda fazer essa explicação. Me perdoe se já teve outros que já fez, mas eu não vi. Porque muitas pessoas elas fazem um mistério diante da oração em línguas e elas acham que orar em língua não é para qualquer pessoa. Existem pastores até que ameaçam os membros dizendo: irmão, cuidado, hein? Não, meus filhos, orar em línguas nada mais é do que o teu espírito orando, é você
orando através do Espírito Santo. Então você pode orar em línguas? Óbvio que pode orar através do Espírito Santo. Então, se você já orou alguma vez, essa oração está registrada no teu espírito. Agora, você tem que sair da mente, do entendimento, para entrar na dimensão espiritual. É meio como se você tivesse que desligar. A mente vai ficar tentando capturar as palavras que você está falando. A mente vai tentar botar dúvida do que você está falando. Fica uma guerra aqui na tua mente, querendo entender o que o seu espírito está falando. Mas ela não vai entender, porque você está falando em língua. Entendeu? Tá? Começa a orar em línguas. Tá bom? Aí, quando você começa a orar em línguas, né? Por exemplo, é igual a criança falando. A criança, quando fala, ela não fala a palavra completa. Ela vai falando a meia palavra até ela conseguir completar a palavra. A oração em línguas também pode ser assim. Você começa a orar e vai orando e de repente o seu espírito vai ganhando confiança. Porque assim, o que acontece? Por que tem gente que não fala em línguas? É porque o Espírito Santo não quis te batizar? Não, senhora. O Espírito Santo está aí dentro querendo te batizar. Na verdade, fica uma dúvida entre o seu entendimento, e o seu espírito. E essa dúvida entre o seu entendimento e o seu espírito é que não deixa você orar em línguas estranhas. Por exemplo, a maioria das crianças, quando começa a falar, ela não faz papai e mamãe. Ela vai falar pá, ou má, mamá, papá. Vai chamar às vezes o papai de Dedé, ou às vezes a mamãe de Dedé, né? Aí é até mais fácil ensinar inglês, porque Dé é daddy, chama pai ou daddy em inglês, daddy. A criança em inglês não consegue falar papai, ou daddy, ou papai, father. Ela vai chamar de daddy, até ela conseguir expressar. Então assim também é o nosso espírito que nasceu de novo e agora está aprendendo através do Espírito Santo a orar em línguas. Então, você precisa sair desse negócio muito formal, que os pastores ficam ali como se eles tivessem o poder de fazer você falar em línguas estranhas. O pastor vai colocar a mão na tua cabeça para você falar em línguas estranhas. O bispo vai orar na tua cabeça para você falar em língua estranha. Na verdade, o que você precisa entender é como orar com entendimento e como orar em línguas estranhas. Estou explicando até aqui? Então você começa a orar na sua língua natural. Por exemplo, quando você já é batizado no Espírito Santo, quando você já fala em línguas estranhas, você pode falar em língua a qualquer momento. Não precisa falar em língua só quando você estiver orando. Pastor, se eu quiser começar orando em língua, eu posso fechar meus olhos aqui, porque meu espírito já ganhou essa habilidade. Não, meu espírito já ganhou essa habilidade de falar em línguas. Então eu posso fechar os olhos agora, já começar falando em língua estranha. Sholei karamana turi andere karabashuria. Ori declamarai turi blei koshate kalamahala turi andere balahabashara makanta larabashara manai turi. Reclova tihi menhando karabashampe dalahabada kalaju. Aí você olha e fala, nossa Deus, o pastor é super abençoado, o pastor está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Não, filho. É que, na verdade, eu saí do tempo de criança e fui aprendendo no Espírito a desenvolver a minha vida. E é o que eu estou fazendo para te ajudar, você desenvolver. Não sei quais as primeiras palavras que você vai falar em Espírito. Talvez vai ser só um choro. Talvez vai ser só um choro que você vai chorar em Espírito. Talvez você vai sentir um choro, a vontade de chorar, e lágrimas descem. E não sai palavra. Calma, é isso mesmo. Está abrindo a jornada. Bem-vindos à jornada espiritual. Se eu estivesse falando agora para todo o Brasil, nós teríamos uma revolução espiritual na vida de todas as pessoas. Porque os pastores pegam isso como se fosse uma coisa deles, ou da igreja, e eles dizem assim, você só vai orar em línguas se você vier aqui na frente do altar. Você só vai orar em línguas se você fizer o que eu estou falando. E nada disso. Na verdade, orar em línguas, assim como eu aprendi a orar com entendimento, eu vou aprender a orar em línguas estranhas. Para você que é novo convertido, é até mais fácil, porque você ainda não sabe orar com entendimento. Então você aprende a fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Só que quem já sempre orou com entendimento, para depois orar em línguas, é mais difícil. Por quê? Porque enquanto você está tentando orar em línguas, seu entendimento fica brigando com você, ó, duvidando aqui, dizendo o que você está falando, o que você está falando. Você deve estar falando coisa que deve ser até palavrão, você não sabe o que está falando. O entendimento fica sem entender, porque Paulo disse assim, quando eu falo em línguas estranhas, o meu entendimento fica sem fruto. Você paralisa o entendimento e você passa a orar em espírito. Aí Paulo disse assim, ó, ele diz assim, o que Paulo disse? Dou graças a meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Versículo 18. Paulo praticava a oração em línguas. Eu vou falar com vocês depois sobre o praticar a oração em línguas estranhas. Expliquei até aqui, gente. Então, na semana que vem, eu quero que você que está me assistindo agora, quero que essa semana você senta pelo menos 3 vezes na semana para exercitar o teu espírito para falar em outras línguas. Ah, tá, pastor, agora entendi, pastor Zé Maria. Ô, pastor, fala, senhora. Então quer dizer que eu não preciso ficar orando glória, 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 glória. Não, filha, você não está entendendo. Não é a mente que fala em línguas. Você vai ter que silenciar a mente para orar em línguas. É a mesma coisa, eu vou ter que silenciar o meu idioma português para falar inglês. Entenderam? Eu vou ter que silenciar, porque eu não posso ficar pensando em português falando inglês. Ou vice-versa. Então, quando você vai orar em línguas, seu entendimento fica infrutífero. É como se tivesse neutralizou o pensamento e aí você vai ficar falando em línguas estranhas. Correto? Olha, eu acredito que eu acho que consegui explicar um pouco. Não sei se tirei as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Se também te ajudou, deixa nos comentários. Se você não entendeu, fala nos comentários, que depois eu vou olhar nos comentários para olhar o que você escreveu. Tá? Então, olha só, vou terminar falando. Se você treina a orar em língua, na sua consciência, na sua mente, seu entendimento. Agora, se você quer orar em línguas, aí quem ora não é o seu entendimento. Quem ora é o seu espírito, tá bom? E o seu espírito começa como? Às vezes falando meia palavras. Às vezes ele nem fala a palavra completa, é como a criança falando. Até você ir desenvolvendo, o espírito desenvolvendo a habilidade de falar em outras línguas, nós chamamos isso de o batismo no Espírito Santo, tá bom? Vamos orar? Agora, você quer que eu ore em línguas estranhas ou você quer que eu ore com entendimento? O que você quer que eu ore? Vamos orar nos dois então? Então, vou começar orando em línguas por vocês, tá? Depois eu oro com entendimento. Fecha os olhos, por favor, e essa bênção já está sobre você, o entendimento já está contigo. O racanoli acha marachuri canta laderabassuri ande clamar. Roristari ande cima, calanori ande cambori kitalaba. Rapassuri ande canto, lode sama halachuri andere. La proria sebicanta, jori calasuri ande canto de mahalachuri canta. Merio samari canto libachuri ande. Ma gloria ande cai, para gloria ande flandere quinto lubadai, juntlinde hada clamas. Le kamashuri ande reba canta la balaya, seribi canta la bashara nanai. Dear Father, in the name of Jesus, I bless all these people that are praying with me right now. I ask your Holy Spirit to touch them, to anoint them, to heal them, Lord, and to protect them, Father, and to give them strength, and give them, Lord, the ability to speak in other tongues, for them to be baptized with the Holy Spirit. I pray in the name of Jesus Christ. Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, batiza essas pessoas com o Espírito Santo e dê a elas a capacidade de orar em outras línguas, de orar em línguas estranhas, de falar em línguas estranhas e glorificar o Senhor, que é o Deus bendito. Pai, obrigado por este seminário que nós fizemos hoje. Muitíssimo obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.
Glórias a Deus. Valeu a pena passar esses momentos conosco? Se valeu, então espere por domingo. Eu vou continuar falando, tá bom? Vou continuar falando sobre falar em línguas estranhas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senta, fica quietinho. Quando eu oro em línguas, a minha mente já fica na dela. Da mesma forma, quando eu oro em inglês, a minha mente já fica na dela. Ela não tenta intrometer mais. Ela já paralisa porque ela sabe que eu estou falando uma outra língua que não compete a ela. A mesma forma, quando eu oro em inglês, a minha mente já fica na dela porque ela sabe que eu estou falando uma outra língua. Quando eu oro em espanhol, meu entendimento ainda intromete, porque várias palavras em espanhol eu esqueci por não praticar. Aí o português fica tentando entrar no meio para poder interferir. Mas é assim, senta quietinho e fala: Deus, eu quero falar em línguas estranhas agora. Fica quietinho. Às vezes vem uma sensação, um sentimento, uma alegria, e você vai ser uma bênção. Esse é o propósito do nosso culto online, fazer de você uma bênção em casa, sem você precisar ficar correndo atrás do fulano, do Beltrano, ou achando que você está desviado, porque você não está indo numa congregação local. Você não está indo numa congregação local, mas eu venho até você para ser o seu pastor, para te ajudar e para te orientar. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.